Hoje nós vamos falar sobre produtividade mais uma vez. Nós vamos falar sobre as 3 perguntas do método Scrum, desse livrinho aqui, né? A arte de trabalhar o dobro. Não é mesmo? De trabalhar o dobro ninguém quer fazer, né? A arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. E Scrum é basicamente uma metodologia ágil que as pessoas usam em empresas. Esse é o nosso 17º ou 8º ou 9º episódio. Eu nunca lembro, cara. Me fala o episódio nos comentários de novo. O Scrum é um método ágil criado para fazer com que equipes produzam muito de uma forma relativamente leve e que exija que fique simples e organizado. E a gente pode usar isso tranquilamente para a nossa vida individual, inclusive. Se eu não me engano, eu li esse livro em 2021, quando eu queria aplicar numa empresa que eu trabalhava. Mas uma coisa que eu fiz naquela época foi implementar na minha vida. Até hoje, eu tinha esquecido as perguntas, inclusive, mas até hoje eu vivo a minha vida com base nessa ideia. A ideia, na verdade, que dita a minha vida é a ideia da única coisa. Qual a única coisa que eu tenho que fazer hoje que faria todo o resto ser mais fácil ou desnecessário. Mas a ideia da única coisa, ela tem uma relação impressionante com as 3 perguntas do método Scrum que você deve fazer todos os dias. E essas 3 perguntas, elas ajudam a liberar a nossa cabeça. Por quê? O objetivo de toda a metodologia de produção, de trabalho, tudo que envolve produtividade e é bom, o objetivo é liberar o teu espaço mental, fazer com que você viva uma vida mais tranquila. E as pessoas muitas vezes confundem uma vida tranquila com resultado ou com não ter resultados. Tem gente que confunde, a clássica confusão é de ocupação e produtividade, né? As pessoas acham que por estarem muito ocupadas, estão sendo produtivas. Também existe uma segunda confusão muito grande, ou uma terceira, né? Já falei 2. De uma terceira confusão muito grande que é a relação entre trabalho e dinheiro. Ou melhor, entre esforço e dinheiro. Se eu me esforço muito, logo eu deveria ter mais dinheiro. E claro que não é assim, porque imagine que todo mundo se esforce 24 horas por dia. Ainda assim, teria gente com muito dinheiro e gente com pouco dinheiro. Então não tem a ver com esforço necessariamente. Existe esforço necessário, mas não é só o esforço que garante o aumento do resultado. E também existe uma última coisa importante para a gente adicionar nessa conversa, nessa introdução, que é as pessoas subestimarem o que podem fazer no longo prazo e superestimarem o que podem fazer hoje. Então, acho que um clássico comportamento de quem lê um livro de produtividade, pelo menos foi assim comigo e com muitas pessoas que eu conheço, é terminar o livro e montar a agenda, o calendário, a rotina e lotar de coisa, assim, e falar, a partir de amanhã, vai ser épico, entendeu? E o cara bota que vai acordar 5 horas e bota o horário para vestir o tênis, para ir na academia, para tomar o café da manhã, tudo bonitinho, assim, montadinho, perfeito. E isso aí não funciona, tá? Isso aí não funciona. Isso é uma ilusão absurda das redes sociais e do acompanhamento de uma vida de 0,01% da população que tem uma rotina de atleta ou que é atleta de fato e nasceu para isso, né? Então, a gente pode juntar tudo isso para a gente fazer essa conversa. Nós vamos dividir essa conversa em 2 partes. Nós vamos começar com a parte prática da coisa, do que são as 3 perguntas. E na segunda parte nós vamos pensar sobre as consequências disso daqui na nossa vida, beleza? Então, ele apresenta no método Scrum uma reunião que você faz todos os dias, que ele chama de stand-up meeting, uma reunião que você deve fazer de pé com a sua equipe. E você faz essa reunião de pé para que ela não dure muito, porque ninguém quer ficar de pé um tempão. Então, o objetivo é que essa reunião dure no máximo 15 minutos e que 3 perguntas sejam feitas para todo mundo. Ou seja, cada pessoa deve simplesmente responder a 3 perguntas na sua vez de falar. Então, você imagina que tem 5 pessoas para falar, cada uma vai, na sua vez, responder essas 3 perguntas. A primeira é, o que eu fiz ontem? A segunda pergunta é, o que eu vou fazer hoje? E a terceira é, o que está me atrapalhando, ou o que está me impedindo de conseguir ter resultado, ou de conseguir terminar a minha tarefa. Basicamente, qual é o obstáculo? Então, nós temos uma pergunta de o que eu fiz ontem, e ela é basicamente... Bom, tem mais coisa que isso, tá? Mas eu estou pensando agora, vamos esquecer a equipe,
Vamos pensar na tua vida individual, porque eu estou preocupado nessa conversa em te ajudar na tua produtividade individual. Quando você se pergunta o que eu fiz ontem, ela é em primeiro lugar uma pergunta de esclarecimento. Eu relembro o que foi feito ontem, porque isso me dá clareza de onde eu parei. Em segundo lugar, quando eu pergunto o que eu fiz ontem, eu já automaticamente mostro para mim mesmo o que foi concluído e qual é o próximo passo. É natural que eu saia do se eu fiz isso ontem, agora está na hora de fazer isso. Então, a pergunta do que eu fiz ontem, ela já é uma pergunta de clareza para você do que foi feito e do que está por vir. A segunda pergunta, o que eu vou fazer hoje? É uma pergunta muito importante em dois sentidos. Ela contribui, em primeiro lugar, para a clareza e ela é tirar da tua cabeça o que você tem que fazer. Ela é uma pergunta para isso. Para você garantir que o que você tem que fazer não vai ficar na sua cabeça. Porque se ficar na sua cabeça, ou vai tomar espaço mental, energia mental, ou você vai esquecer. E vai virar uma coisa que vai ficar ou vai ficar te incomodando o tempo inteiro, ou vai ser esquecida e abandonada. Esse é o primeiro ponto, mas o segundo é mais importante. Quando você fala o que eu vou fazer hoje, você estabelece a grande prioridade do seu dia. Ou as principais atividades do dia e a partir delas você consegue dizer qual que é a grande prioridade. Porque todo dia deve ter uma grande prioridade, na minha opinião. Eu não acho que o dia precisa de duas grandes prioridades. Eu toco um monte de projetos em paralelo. Um monte. Mas aí que vem aquilo que eu estava falando da confusão entre superestimar o hoje e subestimar o longo prazo. Mesmo tocando um monte de projetos em paralelo, todos os dias é como se eu falasse assim, tá, o meu foco hoje é esse projeto. E todos os outros vão ficar, entre muitas aspas, deixados de lado. Eles não ficam deixados de lado porque ou tem alguém fazendo ou tem algum processo rodando para eles funcionarem. Mas a minha atenção, ela vai passar quase que o dia todo nesta única coisa. E as outras coisas vão ser secundárias. Eu só olho para elas com atenção plena depois que eu resolvi essa. Normalmente, a maioria das coisas que a gente faz não toma o dia inteiro. Então a gente acaba conseguindo navegar por 2, 3 grandes prioridades no dia. Então, por exemplo, gravar o meu vídeo é uma atividade diária. Então todo dia, o que eu vou fazer hoje? Gravar um vídeo. Só gravar o vídeo é isso aqui, é 20 minutos, é meia hora, às vezes eu passo 5, 10 minutinhos pensando no que falar, procurando em algum livro. Então é meia hora do meu dia só, que é usada para gravar o vídeo. Então, apesar de gravar o vídeo ser uma grande prioridade de todos os dias, acontece rápido. E aí vem a terceira pergunta, né? Que é o que está me atrapalhando? Essa pergunta é muito boa, porque existe no método... acho que é no método Kaizen. Eu me confundo com o nome desses métodos aí, porque faz tempo que eu estudei. Lean Manufacturing, Six Sigma, Kaizen, essas coisas. Que é muito simples. Para você melhorar o processo numa indústria, uma das coisas que uns japoneses perceberam, você vê que como é idiota essa coisa, né? É que se você apontar e falar o que você vai fazer, a quantidade de erros diminuía dentro da indústria. Então eu falo, eu vou ali fazer aquilo ali. Eu vou mexer nessa caixa aqui e tal. Eu vou pegar esse livro aqui nessa estante. Apontar e falar. Essa é uma das etapas de um dos métodos japoneses aí de... A gente pode falar de produtividade, né? Eu aprendo isso nos processos de engenharia de produção. Eu sou engenheiro químico, mas eu fiz vários cursos de engenharia de produção, né? E várias matérias. E essa ideia de apontar e falar, ela é a mesma ideia de você... Essa ideia do obstáculo tem a ver com isso. Eu conseguir falar o obstáculo é como se eu estivesse finalmente botando ele na minha frente. E muitas vezes só de falar o obstáculo você já vai achar a saída. É muito doido isso. A ideia no Scrum é que quando você fala o obstáculo, as outras pessoas da equipe te ajudem a superar o obstáculo. Também tem isso. Mas pensa, você sozinho, você não tem outras pessoas talvez para te ajudarem a superar o obstáculo. Mas só de você falar qual é o problema, muitas vezes você vai imediatamente já descobrir a solução. Então, por exemplo, eu tinha um problema de não conseguir gravar todo dia. Eu não estava conseguindo nos últimos meses.
Eu falei, tá, por que eu não tô conseguindo? Qual é o obstáculo? Cara, o obstáculo é que eu tô tentando deixar o vídeo muito bom. E nunca foi essa a minha filosofia. A minha filosofia sempre foi de fazer o próximo vídeo e não deixar o vídeo bom. Então, é isso. Esquece de deixar o vídeo bom. Eu vou pensar num tema e vou falar sobre ele todos os dias. Como eu sempre fiz. E sempre fez. Isso foi o que fez o meu negócio dar certo. Por que eu vou mudar isso agora? Se deu certo por 7 anos. Então vai continuar dando certo. Então eu tive que falar o obstáculo. No que eu falei, não foi muito rápido para eu perceber a solução. É por isso que eu não estou gravando todo dia. Enquanto eu fiquei tentando quebrar a cabeça, não ia. Então essas 3 perguntas, você pode fazer elas todos os dias de manhã. A ideia da daily, a reunião diária do método Scrum, ela é uma ideia de que aconteça cedo. Logo no começo da manhã. Por quê? Porque você tem o dia inteiro para fazer aquelas coisas que foram vistas na reunião. Então, qual que é a minha ideia? O que eu faço há muito tempo? Todo dia que eu chego aqui, a primeira coisa que eu faço aqui no escritório, abrir a minha agenda e abrir a minha listinha de tarefas. Acabou. É só isso que eu faço para ver o que tem que ser feito hoje. E todos os dias eu revejo isso. Todos os dias eu volto e olho de novo. A mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E aí que nós andamos para a segunda parte desse vídeo. Quais são as implicações, as consequências disso? A primeira coisa, nossa vida tende a ser superlotada de coisas se a gente não tiver ativamente limpando a lista. No livro As 4 Disciplinas da Execução, ele apresenta a ideia do redemoinho. E ele explica o seguinte, olha, o dia vai trazendo os problemas dele e você vai sendo sugado por um redemoinho. Então, se você não tem com clareza o que você tem que fazer, rapidinho você vai se perder no dia e quando você vê, acabou o dia. Já é 6 da tarde, já acabou o horário de trabalho, você não conseguiu fazer suas coisas. Então, nós temos essa tendência do dia mesmo, do dia nos engolir, nos puxar para o meio de um redemoinho, de um furacão sem a gente perceber. Então, a primeira consequência, uma vez que você começa a implementar essa ideia dessas 3 perguntas, você começa a se proteger desse redemoinho. Você começa a criar um círculo de proteção. Existe uma segunda consequência disso, uma segunda implicação. Quando você começa a fazer as perguntas do que eu fiz, do que eu vou fazer e do que me atrapalha, você você para de olhar para o teu círculo de preocupação e passa a olhar para o teu círculo de influência. Curiosamente, no vídeo que foi na conversa de ontem, no episódio anterior, eu falei desse primeiro hábito do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que é o hábito da proatividade. E é nesse hábito que ele apresenta esses 2 círculos. O círculo de influência, tudo que está ao teu alcance fazer, e o círculo de preocupação, tudo que você se preocupa, mas não está ao teu alcance. Então, dentro do círculo de preocupação, existe o círculo de influência. E é só com esse que você deveria se preocupar. Tudo que é preocupação e está fora do círculo de influência tinha que ser abandonado. Então, quando você faz essas perguntas, você vai criando essa tendência a abandonar essas coisas. O que é muito, muito, muito bom para você. E aí nós temos uma terceira implicação importante. Com o passar do tempo, conforme você vai fazendo isso, você vai perceber que você vai enxergar que algumas atividades se repetem e elas têm um impacto maior do que todas as outras. E essa é a regra do Pareto, né? A regra do 80-20. 20% das coisas que você faz traz 80% dos seus resultados. E isso daí não é tão simples de perceber. Eu acho mais fácil você perceber no dia a dia do que tentar pensar, qual é o 20%? Só de você analisar toda semana quais foram as coisas que você mais fez e quais delas deram mais resultado, você vai perceber, isso aqui é o mais importante. Vou te dar um exemplo. Foi isso que me levou a só gravar vídeo no meu negócio. Por quê? Há um bom tempo atrás eu percebi, cara, o maior de todos os impactos de tudo que é feito no meu negócio é o conteúdo. Disparado. E o mais importante de tudo não é o conteúdo de hoje, é o acúmulo do conteúdo ao longo do tempo. E aí essa é a quarta implicação. Essas 3 perguntas te mostram o que está sendo feito constantemente. E a vida, ela é basicamente um acúmulo de juros compostos. Você vai na academia um dia, nada acontece. Mas vai na academia todo dia por um ano.
Você treina um arremesso no basquete um dia, você não fica bom, mas treina todo dia por um ano. Você lê uma página, 10 páginas de um livro hoje, não muda nada, mas lê 10 páginas todo dia por um ano. Então, por isso que eu falo que a gente subestima o que dá para fazer no longo prazo. Porque não parece que uma coisa pequena feita todo dia faz tanta diferença assim. Porque é difícil para nós imaginar isso. Nós temos uma dificuldade enorme de imaginar essas coisas. Porque é difícil visualizar. Tudo que não é concreto é ruim da gente visualizar. Então você vai ver que a tua imaginação, ela geralmente vai querer concretizar as coisas, transformar em imagem mesmo. Por isso que é imaginação. Né? Ela vai querer transformar em imagem. Porque uma vez que virou uma imagem, é como se você passasse a ver. O teu olho, é como se o teu olho estivesse vendo. E aí sim você consegue. Ah, agora eu vejo. Aí eu consigo... Quando eu vejo, eu sei o que é. E é por isso que é difícil de você estimar corretamente o efeito de longo prazo de uma atividade. E daí nós temos uma próxima implicação, se eu não me engano é a quinta implicação que eu estou trazendo aqui, que uma vez que você consegue descobrir quais são essas poucas coisas que são as mais importantes, com todas as outras você tem sempre duas opções. Jogar fora ou delegar. E acabou. Tudo que eu fiz ao longo dos anos foi ou deixar de fazer algo ou delegar para ficar só com o pouco que mais importa. O pouco que mais importa sempre vai ser conteúdo. Conteúdo constrói audiência. A audiência traz todos os leads que o meu negócio precisa para ele funcionar. Os leads são os clientes, vão virar clientes. Então eu sei que se eu puder, e hoje já é assim, né? Mas eu já sabia disso há um tempo. Se eu pudesse abrir mão de tudo e só ter que gravar o vídeo, melhor dos mundos. Porque eu posso gravar mais vídeos, eu tenho mais tempo para pensar nos vídeos, eu tenho mais tempo para me preparar para vídeos. Eu não me preparo fazendo um roteiro, eu me preparo estudando. Eu tenho mais tempo para ler, para estudar, para me desenvolver, para conhecer gente, para testar ideias, para colocar em prática. E isso é o que vai dar mais resultado no meu negócio. Então essa implicação é muito importante. Porque não é só uma questão de descobrir o 80-20, mas de você conseguir mandar embora o que não faz parte do 80-20. Assim, ó, tem 20% das coisas que eu faço e dão mais resultado. O que eu faço com os outros 80%? Ou joga fora ou delega para alguém. E aí, por mais que a gente esteja tendo uma conversa relativamente técnica, isso daqui tem uma mudança que é a implicação maior para mim, a mais importante de todas. Que é a leveza que você adquire na vida uma vez que você enxerga o que tem que ser feito. Parte da grande preocupação e da grande ansiedade, do grande estresse das pessoas é que elas, por não terem a certeza absoluta de quais são as poucas atividades importantes, elas ficam fazendo um monte de coisas. E aí, fazendo um monte de coisas, elas nunca descansam. Elas nunca deixam de ficar ansiosas, elas nunca deixam de ficar estressadas. E aí, é claro, a saúde vai embora, os relacionamentos vão embora. Não importa quanto você ganhe de dinheiro, quanto você cresça, a tua vida não melhora, ela piora. Porque você está vivendo numa tensão ao invés de viver na tranquilidade. E aí que tá. Se você parar para estudar, ler biografias, vidas de pessoas, você vai encontrar uma coisa que parece paradoxal. Pessoas que têm uma paz interior mesmo vivendo nas piores situações imagináveis. Assim, ó, coisa que você imaginaria você lá e você fala, não, é impossível. Claro que é impossível. Mas você vai ver que a paz interior das pessoas, nas biografias, nas histórias, ela não tem a ver somente com o que está acontecendo fora. Ela é muito mais uma construção mental, espiritual, interna da pessoa do que um efeito do ambiente ao seu redor. É claro que o ambiente ao seu redor impacta, mas é muito importante de perceber que não importa o quão boa pareça ficar sua vida, não é mais dinheiro, mais uma rotina melhor, não sei o que vai te dar paz interior. É a clareza de que você, vamos dizer assim, está exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer.
E isso não é uma certeza assim, nossa, eu meditei e minha inteligência foi iluminada por uma luz angelical. Não, nada a ver com isso. É, de tanto você se fazer essa pergunta simples do dia a dia, você percebe, pô, é isso aqui, né? Esse é o foco que eu tenho que ter mesmo. E aquilo vai te deixando, vamos dizer assim, relaxado ao longo da vida. Mesmo com problemas aparecendo. Isso é uma coisa que eu já conversei com um amigo meu, né? Parece que depois que a gente teve filho, os problemas do dia a dia, do trabalho, das coisas, eles são menos impactantes, vamos dizer assim. Eles têm menos força para tirar a tua paz. Eu acho que porque o cuidado dos filhos, ele reflete muitas coisas boas. Primeiro, ele vai te mostrando o que é realmente importante para a tua vida. Um dos grandes prazeres da vida de um pai é fazer as coisas pro seu filho. É comprar as coisas pro seu filho, é ver o seu filho feliz. Cara, a gente viaja, minha esposa, e a gente fica feliz de fazer os passeios que deixam as crianças felizes. Que se não fosse criança, eu jamais faria. Ah, vamos num brinquedo, sei lá do quê. Pô, eu não tenho a menor vontade de ficar lá o dia inteiro olhando meu filho brincar na piscina de bolinha. É legal. Se eu não tivesse filho, é uma merda. Mas com filho, muito legal. Por quê? Porque eu tô vendo meu filho feliz. Eu acho que a paternidade, ela dá esse efeito. Você aprende a priorizar melhor a tua vida. Você vê que tem o que é mais importante de fato. Você vê que quando o teu filho tem um problema, todos os outros problemas desaparecem. Cara, meu filho ficou doente. Cara, tu esquece tudo o resto. Tu só quer que teu filho melhore. Tu vai cuidar do doença do teu filho. Tu vai levar teu filho no hospital. É impressionante. Teu filho ficou doente, o mundo fica escuro, assim. Você não quer saber de mais nada. Você só quer resolver aquilo ali. Então eu acho que isso te dá uma paz enorme para as outras coisas. Os outros problemas não te atingem mais tanto quanto antes. E isso é um dos grandes efeitos de você ter clareza do que é importante na vida e do que tem que ser feito. Você passa a ter uma paz interior que não tem dinheiro nenhum que compre. Eu acho que é isso. Me conta nos comentários o que você achou dessa conversa e me lembra que episódio foi esse. Até a próxima, um grande abraço.